Há várias doenças que afetam a cultura da soja. A gente conhece mais a ferrugem pela dimensão que ela atingiu no Brasil depois da sua introdução lá pelo ano 2001, e que chegou a recordes de perda de produtividade da ordem de 80%. Hoje essa doença continua sendo muito importante e se a gente não realizar o seu manejo adequadamente, nós talvez tenhamos uma perda na faixa de 25% a 35% da produtividade potencial da cultura, o que é muito. Porém, outras doenças que já existiam na cultura da soja, mesmo depois que a ferrugem foi introduzida e se tornou a doença mais importante, essas outras doenças continuam existindo, continuam causando dano. Um exemplo claro são as manchas foliares. No centro-oeste nós temos mais a mancha-alvo como uma doença importante, mas além dela também a septoriose e a cercosporiose. No sul nós temos principalmente a septoriose e a cercosporiose. Essas doenças, em trabalhos que a gente vem desenvolvendo ali, muitas elas têm um potencial de dano de 10 a 15 sacos por hectare. Em algumas cultivares mais suscetíveis pode chegar na casa dos 20 sacos por hectare, ou seja, são muito importantes também. Além delas, temos também a antracnose, que é uma doença de ocorrência muito dependente do clima, prefere clima mais chuvoso e de difícil controle. Não se tem dados exatos sobre o seu potencial de dano, mas se assume que também seja elevado, talvez aí na casa de 5 a 10 sacos por hectare, pelo menos. O mofo branco é uma outra doença importante na cultura da soja, nas regiões mais altas, tão importante que às vezes ela supera a ferrugem dependendo do ano. E aqui no sul, em muitos lugares do Brasil central, nas partes mais altas, nós temos também o oídio. Nossos experimentos, por exemplo, com o oídio, muitas vezes mostram diferenças de 6, 10 até 12 sacos por hectare na comparação entre as áreas tratadas e não tratadas. Então, se a gente for analisar, no campo sempre tem alguma doença importante. Começa pelas manchas, antracnose, depois vem o oídio, vem a ferrugem. Então, sempre há uma preocupação em proteger a cultura, porque os inimigos se sucedem e são vários, e todos eles têm um potencial de dano bastante grande. Apenas para passar para vocês, na safra 2018 e 2019, nós tivemos aqui no sul uma condição muito boa de clima para a cultura da soja e, consequentemente, para as doenças, especialmente a ferrugem, e nós chegamos a ter diferenças de 45 a 48 sacos por hectare na mesma soja, entre as áreas não tratadas, que a gente chama de testemunha, deixa sem nenhuma aplicação de fungicida, e aquelas em que a gente realizou um manejo completo, com pelo menos 4 aplicações de bons produtos nos momentos corretos. É claro que essa média de tratamentos varia de acordo com a região do Brasil, mas ela é importante para proteger justamente contra essas doenças que no seu geral causam bastante prejuízo na produtividade e também na qualidade do grão. Se nós analisarmos a média brasileira, geralmente quando se faz um levantamento após o final da safra, o número de aplicações em média no Brasil tem ficado em torno de 3,3 a 3,5 tratamentos por safra. Aqui no sul um pouco mais, próximo a 4. O que significa isso? Que geralmente a gente procura posicionar uma aplicação de fungicida na fase vegetativa da cultura, antes do fechamento completo das entrelinhas, para que ele possa realmente descer para a parte de baixo da planta e proteger aquelas folhas, que são muito importantes. E as outras duas aplicações são feitas duas ou três aplicações são feitas na fase reprodutiva, intervalos de 14 e 15 dias em média. Muito bem, esse é o programa médio. Por que essa primeira aplicação tem que ser feita na fase vegetativa da cultura, com as entrelinhas ainda abertas? Porque ali nós já temos muitas doenças presentes, especialmente as manchas foliares, a antracnose, como eu comentei anteriormente, se originam a partir da palhada que fica no campo de um ano para o outro. E nós temos hoje no Brasil 80% da nossa soja plantada nas mesmas áreas todos os anos, ou seja, os inimigos já estão lá, presentes no solo. Então essa aplicação é fundamental que seja feita antes do fechamento para poder atingir essa parte de baixo da planta por onde se originam esses problemas todos. E em alguns anos que a gente planta um pouco mais tarde, como é o caso dessa safra 2021, por exemplo, e também aconteceu na safra 19-20, nós temos muitas vezes uma antecipação daquelas doenças que ocorreriam mais tarde, como é o caso da ferrugem. Então, por isso que a gente não pode perder esse momento inicial da primeira aplicação no pré-fechamento das entrelinhas, né? E a gente também deve cuidar muito dos intervalos das aplicações que virão na sequência, trabalhando com mais ou menos em torno de 14 a 15 dias. Essa média de aplicações, ela se torna necessária para proteger adequadamente a cultura da soja. E um ponto importante é trazer números para exemplificar essa questão. Nós temos um trabalho histórico, já são 13 anos que a gente vem realizando comparativos entre com e sem essa aplicação no pré-fechamento, e nós tivemos uma média de 6,3 sacos por hectare ao longo desses 13 anos. E o nosso recorde foi 10,9 na safra 18-19. Então a gente vê que é um tratamento muito importante e que precisa então ser realizado.
Quando a gente fala então de produtos para esse primeiro momento, ele tem que ser já bem completo, porque na verdade ele vai estar tratando de um complexo de doença bastante grande. Ele vai ter que controlar manchas foliares, antracnose, vai ter que prevenir mofo branco muitas vezes, vai ter que prevenir o ID, prevenir ferrugem, ou seja, nós já precisamos nesse momento de uma ferramenta completa, talvez a mais completa de todas, dado o fato de que nós temos inúmeros inimigos para fazer o controle. Se a gente consegue fazer essa boa base nessa fase do pré-fechamento, as aplicações que vêm na sequência são aplicações de manutenção, ou seja, a gente começa bem, trata bem, protege bem e depois a gente faz com as demais a manutenção dessa base inicial bem feita. Uma outra maneira da gente ver o quanto ela é importante é quando a gente pega o mesmo programa de manejo, com os mesmos produtos, intervalos, tudo direitinho, e a gente começa a primeira aplicação com entrelinhas já aberta, ou a gente segura ela para fazer 7, 8, 9 ou 10 dias mais tarde, por exemplo, não muito tempo mais tarde, no máximo 10 dias, onde as entrelinhas já fecharam. E o que a gente observou ao longo de 5 anos que nós temos trabalho continuamente? Uma variação de 4,5 a 7,2 sacos por hectare, ou seja, o mesmo investimento com os mesmos produtos, tudo igual, mas iniciado de 7 a 10 dias mais tarde, trouxe uma variação para menos de 4,5 a 7,2, ou seja, um atraso inicial no programa de manejo não é compensado satisfatoriamente no mesmo nível por uma aplicação feita lá mais ao final do ciclo. Por isso que a gente trabalha sempre dizendo o seguinte: o limite para uma primeira aplicação de fungicidas é o pré-fechamento das entrelinhas, e já com as melhores ferramentas disponíveis no mercado. Meus amigos, nós estamos chegando ao fim então desse Dicas da Confiança Especial Produtividade na Cultura da Soja. Foi muito bom ter participado com vocês nas várias ações. Esperamos que nossa mensagem, que é uma mensagem técnica derivada de trabalhos que são feitos ao longo de pelo menos 30 anos já com a cultura da soja, e levando em consideração especialmente as informações mais recentes desenvolvidas em cima das cultivares que nós temos no campo hoje em dia, que essas informações sejam úteis para que você, amigo, possa ter uma programação do manejo das doenças na cultura da soja e possa aferir o máximo do seu potencial. Lembrando que doença na cultura da soja é um dos principais fatores de perda, que a grande parte das doenças é controlável, nós temos ferramentas para controlar ela, e especialmente em situações onde nós temos atraso no plantio, que nós temos ameaças para a cultura da soja, por um lado, e por outro lado, uma alta valorização para esse produto, é muito importante a gente preservar cada saco de produtividade que essa cultura pode ter, cada quilo é muito importante. Por isso, nossa mensagem de agradecimento e que tenhamos trazido informações que possam ser úteis para vocês no vosso trabalho. Um grande abraço a todos.